Fala, rapaziada, eu queria trazer uma reflexão aqui hoje a respeito da relação entre futebol e a neurociência. Essa foi uma ideia que surgiu na minha cabeça enquanto eu assistia, os jogos da equipe do Barcelona nesse início de temporada europeia. E por quê? Bom, o Barcelona nesse início de temporada, nos últimos jogos, tem utilizado um atleta chamado Lamine Yamal como titular na ponta direita. Ele que é um atleta formado nas categorias de base do clube, de apenas 16 anos de idade. Ele que vem ganhando oportunidade na equipe principal, muito por conta da saída do Dembélé do clube, foi transferido para o PSG. Dembélé que era o titular da ponta direita, revezava alguns jogos com o Rafinha na temporada passada, mas o Dembélé saudável ele costumava jogar, ser o titular. E agora a gente vê nessa temporada o Yamal ganhando a posição até passando o Rafinha, deixando o Rafinha no banco. E a questão que fica é por quê? Porque o Barcelona opta por utilizar um atleta das categorias de base, um atleta de 16 anos de idade, um atleta ainda muito garoto, com pouca rodagem, com menos experiência, ao invés de buscar um atleta mais rodado, um atleta que já tenha se provado no contexto competitivo, no alto nível, Até pensando na questão de competições europeias, O senso comum, até pelo senso comum, você diria que é até mais lógico, Você buscar um atleta já mais rodado, já mais experienciado para disputar, principalmente agora, a Champions League, que o Barcelona vai disputar título de campeonato espanhol. Então, faria sentido, Bom, então a pergunta é essa: por que o Barcelona opta por utilizar atletas da base? E o Yamal não foi a primeira, provavelmente não será a última. O Barcelona já vem fazendo isso há anos. Os dois meio-campistas da equipe, o Pedro e o Gavi, são exemplos disso. O Gavi e o Pedro subiram muito novos, o Gavi com 17, o Pedro, se não me engano, com a mesma idade, ou talvez com 18, já começaram a ganhar minutagem e assumir a titularidade. E se você voltar mais no tempo, você vai ver vários casos disso, lá atrás com o Xavi, Iniesta, o próprio Messi, diversos atletas que o Barcelona, ao longo das últimas 2 ou 3 décadas, 3 décadas talvez no mínimo, vem tendo isso como algo recorrente, um padrão do clube. Bom, e por que isso? Bom, primeiro é importante entender que o Barcelona tem uma cultura tática muito bem definida, muito específica e de muita complexidade. Que cultura é essa? É a cultura do jogo de posição. Uma cultura já que está aí no clube no mínimo aí umas 3 décadas, que foi desde a época do Cruyff, e isso foi se perpetuando ao longo desses últimos anos, e que é uma cultura, uma maneira de sentir, de enxergar e de jogar o jogo, e que não fica restrita somente à equipe profissional. Isso se alastra também por todo o clube, inclusive nas categorias de base, nas equipes de formação. E essa cultura é uma cultura uma cultura de alto grau de complexidade. Então, um atleta que é formado no clube, que é formado nas categorias de base, ele já passa boa parte da sua infância, principalmente adolescência, vivenciando, experienciando aqueles contextos, experienciando aquela cultura, aquela maneira de jogar o jogo. Então ele vai absorvendo os princípios daquela cultura, e quando ele chega no profissional, ele já tem um background muito grande de aprendizado, de formado naquela cultura, diferentemente do que seria de um atleta trazido de fora, que nunca teve contato com aquela cultura. Por isso que muitas vezes faz sentido. E aí é que entra o link que existe, a relação que existe do futebol com a neurociência. Por que é mais fácil para um atleta que vem da base se encaixar no modelo de jogo? O encaixe dele com o modelo de jogo é mais natural, ele vai sentir menos, é mais rápido, mais fácil, mais natural, do que um atleta que muitas vezes mais rodado, mais experiente, às vezes melhor, já provado no alto nível,
esse atleta demora mais a encaixar no modelo, muitas vezes nem encaixa, tem uma dificuldade maior de assimilar ali os princípios, de entender a cultura. O que explica isso é um conceito chamado de neuroplasticidade. Crianças e adolescentes, né, os jovens, têm uma neuroplasticidade muito maior do que adultos. O que é isso? Que é basicamente a capacidade do cérebro de absorver, de se moldar, de se modificar a sua estrutura em relação quando frente a um determinado aprendizado, né? Então é mais fácil para crianças e adolescentes aprenderem. Então, quando se trata de uma cultura complexa, por terem maior neuroplasticidade, eles absorvem os princípios táticos da cultura com maior facilidade, com menos esforço. E somado os anos de experiência vivenciando aquele contexto daquela cultura nas categorias de formação, quando eles chegam no profissional, eles já sabem o que fazer. Eles já estão muito mais rotinados, já estão muito familiarizados com os princípios. E quando comparado com um atleta já adulto, né, comparando com um atleta se o Barcelona fosse buscar um atleta no mercado, um atleta já formado, já rodado, esse atleta já adulto, a neuroplasticidade dele é menor. Então, ele consegue aprender. Só que para ele aprender, para ele adquirir novos conteúdos, para ele absorver, principalmente quando se trata de algo complexo, como é essa cultura tática do jogo de posição, exige um maior esforço. Então, quanto menor a neuroplasticidade, maior esforço eu tenho que empregar para conseguir aprender determinado conteúdo. Por isso que faz sentido para o Barcelona apostar nos jovens da base, nos garotos da base. Por quê? Porque eles passaram anos vivenciando, experienciando aquele contexto e eles absorveram aqueles conteúdos com muito mais facilidade, e quando chegarem ao profissional, o encaixe deles no modelo de jogo vai ser muito mais fácil, muito mais suave e rápido quando comparado com um atleta que vem de fora, principalmente se for um atleta que nunca vivenciou, que nunca teve contato com aquela cultura. Obviamente que existem exceções, né? Não dá para generalizar. Tem atletas do Barcelona que são formados na categoria de base que às vezes vão bater no profissional e não vão conseguir ter o sucesso imaginado. Ou também podem vir atletas de fora que chegam no clube e absorvem a cultura muito rápido, encaixam muito bem no modelo de jogo, né? Porque o futebol não é monofatorial, né? Ele é multifatorial. Existem vários fatores que vão contribuir para o sucesso ou não sucesso, ou encaixe ou não encaixe no modelo de jogo. No entanto, essa é uma variável a se considerar e que eu acredito que faça sentido para o clube. Obviamente, outros fatores também, como por exemplo a questão financeira, né? O Barcelona que vem tendo problemas com questões financeiras, faz mais sentido você apostar no atleta da base porque é menos custoso. É mais caro você buscar um atleta no mercado, principalmente um atleta de nível competitivo mais alto, que já jogou em outros grandes clubes, que já foi campeão em outros lugares. Vai ser um atleta mais caro, certo? Mas eu acredito que o fator da adaptação ao modelo, tendo como pano de fundo essa neuroplasticidade e o background do atleta, ter se formado ou não no clube, tem sim um impacto nessas decisões.